Olá, mais um podcast no ar. Bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui para falar de maternidade, de trabalho, de empreendedorismo, colocar a mulher no lugar que ela merece, sem desprezar outras coisas, né? E nossa convidada, minha convidada aqui é a Érica, querida, do VIPzinho. E a gente vai falar de umas coisas muito legais. Se vocês não conhecem o VIPzinho, vocês vão conhecer um pouquinho hoje, mas entra no site. A gente vai colocar aqui o site para vocês. É um portal muito legal. Mas antes de falar de VIPzinho, vamos falar de você, gata? Vamos, bora. Fala aí, como é que foi isso? Você era CLT antes? Como é que surgiu tudo isso de VIPzinho? Olha, eu falo que o VIPzinho foi um processo, na verdade, né? Eu tive uma fase de CLT, mas antes do VIPzinho eu não era CLT já, né? Eu fui CLT até 2012, foi meu último ano de Hum, CLT. Eu não sei, algumas pessoas sabem, mas a maioria não sabe, mas eu sou arquiteta, olha que legal. né? E eu era CLT numa empresa que fazia gerenciamento de projetos, enfim, bem na minha área de arquitetura mesmo. E em determinado momento eu resolvi que eu iria trabalhar por conta na minha área de arquitetura. Abriu um escritório. É escritório que fala, Isso, né? exatamente. Mas era uma coisa muito simples, na verdade, né? Não era uma empresa, né? A gente brinca que é uma eu presa. Uhum. Porque era eu dentro de casa, né? Não era um escritório, né? Eu no meu computadorzinho fazendo os projetos. E essa era a minha vida quando, em determinado momento, eu conheci o meu ex-marido. Sim. Casamos, né? E como toda boa história, tivemos um filho, que é o Ah, Nicolas, né? E quando o Nicolas nasceu, eu já estava, né? Eu já não era CLT já fazia um tempo. O Nicolas nasceu em 2016, né? Então já fazia 3 anos já que eu trabalhava por conta. E o Daher, né? Que é o pai do Nicolas, ele era publicitário. E ele também trabalhava por conta. E já um tempo que a gente vinha nesse movimento, né? Ele trabalhava também em casa e eu trabalhava em casa. Então, os dois trabalhavam em casa, cada um com os seus computadores, né? Nadando em cada canto. Quando o Nicolas veio na nossa vida, a gente começou a observar que existia uma demanda que não estava sendo atendida, que era inclusive a nossa demanda como pais, que era de saber o que estava acontecendo para crianças, para levar famílias, e em especial os lugares que sabiam acolher as famílias que tinham crianças. Que essa era a nossa grande dificuldade, né? Por exemplo, a gente ia aí num restaurante, quando o Nicolas era bebezinho, tem trocador? Tem trocador que o pai pode trocar a fralda? isso em que ano que o Nicolas Isso, nasceu? o Nicolas, na verdade, o Nicolas ele nasceu em 2016, né? Então a gente começou com essa demanda já em 2016 mesmo, né? Em 2017, a gente começou a ter demandas diferentes. Por exemplo, o Nicolas começou a crescer, né? Então, ele nasceu em julho de 2016. Então, em julho de 2017, ele completou um aninho de vida. O Nicolas ele começou a andar com 1 ano e 2 meses. Então, mais ou menos, julho, agosto, setembro. Em setembro de 2017, o Nicolas começou a andar. Então, começou aqueles primeiros passinhos, né? Aquela Você conseguiu coisa. filmar? Filmei. Você acredita que eu Ah, eu consegui também filmar? consegui. Foi Dos assim, foi muito dois. legal. Eu tenho esse vídeo, Acho muito inclusive. legal. Você fica ali, né, com o celular. Exatamente, exatamente. E aí a nossa demanda, antes era a preocupação do trocador, do cadeirão, No primeiro aninho, no né? primeiro aninho. Aí Se você vai num começou, lugar que vai ter esse apoio pra você exato. cuidar do E neném. aí começou a ter a outra dificuldade, que é o Nicolas, ele nunca foi até hoje, ele não para muito quieto, vamos colocar assim, né? E aí ele queria o quê? Andar, correr. E aí começou a ser uma preocupação. Por exemplo, a gente ia num restaurante, tinha que ficar sempre. A gente comia separado, né? A gente ia no restaurante, mas a gente não conseguia comer juntos, porque um ficava cuidando da Cuidando. criança, outro. E a gente começou a ver que tinha alguns restaurantes que tinham espaço kids, tinha alguns espaços kids que eram bem baby, que era o nosso Já não. caso naquele Ah, momento, né? Que a gente pegava uma mesa próximo, por exemplo, o sim. Nicolas ficava, ele não podia ficar sozinho nessa fase, né? Sim, Com não menos tinha de um 2 anos. monitor. Até a partir de 2 anos, né? Que costuma poder ficar Hum, sozinho em Espaço Kids. hum. E aí a gente começou a falar assim, nossa, onde que tem Espaço Kids? Ixi. Onde é que Naquela tem esse época, por isso que eu acolhimento, perguntei né? o ano, E- 2017. exatamente. E foi aí que eu falo que eu brinco que foi com a nossa necessidade pessoal e a nossa experiência como empreendedores, né? Porque já tinha um negócio naquele momento lá, quando o Nicolas nasceu. Eu estava terminando o meu MBA
de gestão de negócios. Ah, bacana. Então, assim, eu já tinha já uma visão de negócio, não era só uma pessoa, não era apenas uma mãe, né? Era Sim. uma mãe Você já empreendedora que empreendia via. antes de ser mãe. Exato. Olha E que aí a legal. gente começou a ter essa visão, falar, poxa, e se tivesse um lugar que a gente pudesse reunir tudo que tem para fazer com crianças? Aí deu esse start da gente bolar o VIPzinho. O VIPzinho, por incrível que pareça, foi o primeiro nome. Porque às vezes a gente fica, né? Que nome que vai ter? Não, o Já VIPzinho. tinha. O nome VIPzinho veio, assim que a gente teve a ideia, já falou VIPzinho. Aí veio ele, eu lembro que o Dário falou VIPzinho. Eu falei, nossa, excelente nome. O logo que demorou um pouquinho mais, a gente teve algumas ideias de logo antes, mas o nome VIPzinho veio assim como uma inspiração, né? Naquele momento que a gente viu que tinha tudo a ver, né? Com o que a gente estava propondo, né? Sim. E aí veio a ideia do VIPzinho, ele veio em dezembro de 2017. Eu me lembro até o dia, foi dia 4 de dezembro Olha de que legal. 2017. Estávamos comemorando o nosso aniversário de casamento em um restaurante japonês com Espaço Kids. Ah, que E o legal. Nicolas não estava junto nesse dia. E a gente foi naquele restaurante japonês sem saber Que que lá tinha. tinha um restaurante com... Se que lá tinha Espaço tivesse essa Kids. informação, poderia ter levado o Nicolas. E o mais engraçado foi isso, que a gente chegou lá e falou, nossa, aqui tem Espaço Kids. A gente não sabia. E aí que veio. A gente não sabia tantos grupos de mães que a gente participa. Como assim as mães não sabem desse lugar? É. Como assim esse lugar não está divulgando isso? E aí que surgiu, falou, e se a gente pudesse reunir todos os lugares, né? E aí a gente começou com a ideia, com o projeto, com o mapeamento. Essa ideia veio em dezembro. Em dezembro a gente ficou desenvolvendo o modelo de negócio. Em janeiro, o VIPzinho já começou já a tomar forma. Só que ninguém sabia. Ele estava sendo desenvolvido, né, em off. E aí eu lembro que quando a gente começou a testar, né, colocar alguns eventos só para testar, eu lembro que já uma assessoria ligou pra gente. A gente falou assim, como assim? A gente acabou de colocar o site no ar, uma assessoria Porque era ligando. novidade, era Aí a algo que gente não fechou tinha. o site, o medo. A gente fechou o site Eita. pra ninguém ver. Ele tinha que colocar uma senha pra Uhum. acessar. Porque ele ainda tava ainda em desenvolvimento. Mas a gente já percebeu logo, só de colocar o site no ar, no começo do ano de 2018, só pra testar, já teve assessoria entrando em contato Olha com que a bacana. gente já percebeu que ali tinha alguma coisa muito grande em potencial, né? E aí a gente fez realmente um lançamento, né? A gente patenteou, tinha ainda o registro da marca, né? Sim, que é A gente super importante. Exatamente. É que vocês já tinham um know-how, uma base. Exatamente. A gente Antes. registrou a marca como site, como aplicativo. A gente registrou até como marca de vestuário, porque a gente pensa, né? Até No hoje nós não macro. temos, mas a gente tem o registro, porque a Bacana. ideia realmente é o VIPzinho. Nossa, isso que você tá falando é muito legal. Porque geralmente a gente começa a empreender por uma necessidade e vai indo. Com o tempo, com alguns anos, é que a gente vai profissionalizando isso e deixando tudo certinho. Vocês fizeram o contrário. A gente fez o Porque contrário. vocês já tinham uma base, vocês já empreendiam e aí a maternidade veio, ao contrário. Exatamente. Por isso dá muito certo. E eu vejo assim, e eu falo que quando eu fiquei grávida, eu estava no meu MBA, né? Eu fiz MBA em Gestão de Negócios na FGV, que inclusive é uma excelente instituição que eu recomendo bastante para quem quer entender um pouco mais sobre o mundo dos negócios. E tinham algumas outras mulheres e outras pessoas que também estavam nesse momento de engravidar e mudar de carreira, mudar de rumo. E quando a gente falava, a gente é muito incentivado a propor novos negócios. E todo o grupo que a gente fazia, que tinha mães, sempre vinham ideias de negócios que envolviam a criança. Sim. A maternidade, ela abre a nossa visão para necessidades que quando você não é mãe, você não consegue enxergar. Não é nem assim, essa pessoa... Não, ela não tá vendo esse problema. É isso Por mesmo. exemplo, quando eu tive o Dudu, quando a gente saía, onde que eu vou trocar? Essa é uma necessidade muito grande. Uma vez eu troquei ele num banco. O Marcelo ficou do lado, segurando as coisas, e eu trocando ele. Porque não tinha espaço nenhum pra trocar ele. E a gente mal saía com ele. Com o do Léo, então, que eram 2. O desafio é dobrado, né? Porque eu conheci o VIPzinho mais ou menos nessa época aí. Mas os meninos vêm um pouquinho antes, né? 2013, 2014. Tá. Então, eu lembro quando eu pesquisei no site alguma coisa pra levar eles pra brincar, alguma coisa assim, e eu falei, gente, que canal legal. Eu lembro que eu entrei pra alguma lista de transmissão, alguma coisa do WhatsApp na época. E eu sempre que eu precisava, eu pesquisava lá.
Porque Então, essa tinha era a ideia. todo o know-how ali, todo mundo, né? As coisas interessantes, né? Mas eu passei por muito apuro com os meninos e não saía às vezes. Eu Não ia sei. para os lugares. Uma porque eles choravam e dava horário de dormir. Eles queriam ficar em casa, assim, eles eram bebês, né? Eu tive 2 bebês junto, quase gêmeos praticamente. Então, a gente só foi sair mesmo, assim, com eles depois de uns 3, 4 anos de cada um. Entendeu? É, Às vezes não tinha nem lugar pra sentar. Aquelas cadeirinhas ou confortável, né? e uma reclamação, você tá falando da cadeirinha, a gente, quando o VIPzinho começou, a ideia nossa era ser um buscador, feito o Uhum, Google, né? uhum. A ideia era, tanto é que tinha alguns filtros. Um dos filtros era cadeirão para bebê, porque tem aquela questão também da criança que tá sentando, mas ela ainda não tem a Sim, firmeza, então tem um cadeirão que é um que é pouquinho diferente. diferente. O trocador, tem trocador pro papai, tinha um filtro que era trocador pro papai. Que era normalmente quando. Porque muitos trocadores ficam só no banheiro Só no feminino, feminino. né? E aí a gente pensa, e um pai que ele tá sozinho com a criança? Ele Sim. não troca essa É criança? porque vem de uma sociedade, de um mundo que era a mãe que cuidava Dava tudo. somente. E não E a tinha tantos gente casais divorciados E a também. gente tá numa geração agora, na nossa época de ter filhos, de 2015 pra cá, de pais que cuidam É, também, que fazem o papel eu deles. falo, e mesmo se tiver o pai e a mãe, por que que é a mãe que tem que parar a refeição pra ir Geralmente a trocar a mãe não criança? come, né? A mãe come É, depois. então isso eu acho que mudou, assim, Mudou no um mundo, pouco. porém os lugares ainda demoram um pouco para se adequar, né? Tanto é que a gente tinha esse filtro, né? Esse filtro Entendi. não era à toa. Mas naquela época já tinha lugares pro pai trocar? Tinha, Que isso normalmente eu era em nunca vi. banheiro. Então, normalmente era em banheiro quando às vezes eles colocam o trocador no banheiro do cadeirante, que é unissex. Ah, Essa, inclusive, sim. é uma grande sacada Sim. para os E até restaurantes. maior um Ao invés de pouco. colocar no banheiro da feminino, ou às vezes tinha no banheiro feminino e no unissex, então assim, é uma forma do pai ter essa. Sim, Porque o banheiro de cadeirante, ele é obrigatório por lei, sim. e ele costuma ser unissex. E ele é maior. Ele é Então, maior. pra às vezes entrar com o carrinho, entrar com as bolsas, Então é uma boa dica até pro achei próprio legal. estabelecimento, e muitos faziam isso, na verdade, já desde Ah, aquela tá. época, lá, 2018, né, que era quando foi ao ar. O Hum. Ipzinho, ele foi ao ar na Páscoa de 2018, Ah, que legal. né? Estamos aí com 5 anos e meio de vida. Que legal. E você tá falando, né, às vezes eu não saía. Eu moro em Santo André, né? O VIPzinho, ele nasceu em Santo André, a sede Hum. do VIPzinho aí, Santo André até hoje. E inicialmente a gente só cobria a BC Paulista. Por quê? As mães, elas reclamavam que elas só sabiam do que estava acontecendo em São Paulo, capital. Sim. Então, elas tinham que sair daqui e ir para São Paulo. E com um bebê e criança pequena, às vezes a criança ficava enfadada, O chorava, tinha trajeto é fome. longo pra ir pra São Paulo, né? Exatamente. Ele não é longo porque é perto, mas para uma criança ele é Pra uma longo, criança é longo. né? Ficar 30, 40 minutos É, dentro de um carro, 50 minutos, dependendo do lugar, 1 hora, né? Ida e é. volta. A criança, ela podia ficar cansada. Então, essa era uma reclamação que as mães tinham. Então, a gente falou assim, vamos começar inicialmente com o ABC. E, além do que, em São Paulo, tinham alguns outros portais, tem até hoje, né? Tem alguns outros portais que cobriam São Paulo, mas o ABC eles cobriam só um pouquinho. Entendi. Então, a gente acabou ficando ao contrário. A gente cobria ABC e a gente não cobria São Paulo. E aí, em 2020, um pouco antes da pandemia, né? Em janeiro de 2020, a gente falou, vamos começar São Paulo. Já era o nosso plano já crescer, né? No final de 2018, 2019, a gente já estava planejando. Eu falei, dia 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, vamos É lançar uma o VIPzinho em São ótima. Paulo. Ótimo. Então, foi dia 25 de janeiro de 2020 que a gente lançou, a gente até comunicou nas mídias sociais, ó, a partir de agora a gente divulga coisa de São Paulo. E aí veio a pandemia. Aí depois veio a pandemia, eu falo. Tanto é que a gente não teve tempo suficiente para solidificar a Maturar, marca em né? 2020, mas hoje a gente tem, nossa audiência de São Paulo, ela é bem grande hoje no nosso site. O Instagram nosso, o São Paulo superou, porque antigamente o Santo André era em primeiro lugar, era Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá. Olha Era só essa a nossa ordem de a audiência, né? escala. São Paulo aparecia. Só que ele aparecia, acho que ele só aparecia depois. Por último. Não aparecia por último, ele aparecia entre. Eu falei errado. Na verdade, ele aparecia depois de São Caetano, São Paulo, alguma coisa assim. E ele foi subindo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Hoje, por exemplo, nosso Instagram tem Porque mais. o público de São Paulo, ele é ativo, né? Além De disso, final a de população é semana maior, é né? Então a maior, tendência é que mas tenha tem mais essa gente. cultura de levar a criança em algum lugar, É. num sábado ou no domingo, porque eles trabalham geralmente segunda a sexta, né?
a criança tá na escola o dia inteiro, então tem que fazer alguma coisa com essa criança, viver, né, um É, pouquinho. é. O ABC é um pouquinho diferente, né? O É, ABC tem muito parque também. Lá também tem, só que eu acho que é mais longe uma coisa da outra. e muda com as dicas. Se você observar, o VIPzinho até hoje, né, 2023, a gente ainda é tendencioso pro lado do ABC paulista, né? Quando a gente vai fazer uma lista, por exemplo, vamos fazer a lista de Halloween. A gente costuma fazer de Halloween do ABC e São Paulo. E a lista do ABC, ela acaba sendo mais compartilhada. Por Uhum. quê? Porque tem menos concorrência, É, né? Hoje, quem que fala do ABC paulista? É o VIPzinho, né? São bacana. Paulo tem outros Vocês portais. criaram essa autoridade, né? Vocês É, tomaram conta do espaço e o exato. mercado é de A gente vocês. é referência, fala, a gente é o maior portal do ABC. Em São Sim. Paulo tem outros portais, nós somos grandes em São Paulo também, né? Aqui no ABC eu diria que somos únicos. É, eu acho que sim. É, Eu não encontrei nenhum é, outro. é. E vocês encontraram alguma objeção de empresa ou de lugar? Ah, a objeção sempre tem, Sempre acho que tem, qualquer né? negócio, né? De anúncio, por De exemplo. anúncio ou de sugestão, ou tipo assim, vocês estão doidos, né? Eu não preciso adaptar meu lugar, sei lá. Coisas ao contrário do que vocês falam, porque o lema é criança pode sim, não Ah, é? sim. Ah, aí eu já vou, vamos lá. Tem a questão, por exemplo, uma empresa que nenhuma empresa é obrigada a atender o público família com crianças, Sim. né? O que só me causa espanto é uma empresa que tem esse público E não quer. e não pensa nisso. Aí, agora, por exemplo, tem empresas que são focadas em casais, empresas que são focadas em jovens solteiros, tem empresas que são focadas em, às vezes até famílias, mas sem as crianças, e tá tudo bem, né? Cada um tem o seu público-alvo, né? Agora só me causa estranheza se a empresa falar, não, aqui meu público é família mesmo, mas eu não quero fazer no Espaço Kids, porque eu vou perder mesa, sei lá, por exemplo, um É, restaurante. Que às vezes, é. não, pera lá, você vai perder mesa, você vai ganhar mais clientes, né? Porque acaba Não sendo faz uma sentido, né? dificuldade, né, pra criança. A gente foi comemorar nosso aniversário de casamento. E aí a gente foi numa pizza, um rodízio de pizza. Porque lá em casa ou é carne ou é pizza, né? E esfirra, eles gostam muito. E tinha o Espaço Kids, tem o Espaço Kids no lugar. Então, até eu falei pro Marcelo, vamos só nós dois esse ano, que a gente sempre leva os meninos, né? Aham, Aniversário de casamento a gente aham. leva. E o pessoal fala assim, deixa aqui com a gente. Não, eles fazem parte da família, não tem como eu É, não levar é eles. o fruto do casamento, né? Aí a gente ia almoçar, mas resolvemos ir à noite com eles, porque eles foram pra escola, né? E aí tá bom, estamos lá comendo, né? As pizzas e tal. E aí o rapaz falou, tem espaço kids. Aí eles foram. Aí ficou só nós dois na mesa. Eu falei, bom, agora nós temos um momento só Momento. nosso. E eles não quiseram ir embora. Aí a gente comeu. Eu comi a sobremesa, óbvio, né? E eu falei, a gente dá pra ir embora já, né? A gente já curtiu aqui. E eles estavam lá, brincando. A gente já vai. Mas Fizeram amizade essa com outras crianças. que a gente fala, né? A gente tem o nosso manifesto, que a gente sempre fala muito dele, que é o Criança Pode Sim. Acho muito legal. Que a ideia realmente, na verdade, é que a criança ela faz parte da sociedade, né? A partir do momento que você não leva o seu filho, ele está deixando de sair, ele está deixando De de viver conviver. aquilo, aquele momento, né? Porque ela vai ter regras, mesmo ela tendo no Espaço Kids, tem a regra do Espaço Kids. Sei lá, Sim, tem que tirar o sapato antes de brincar. Os sim, sapatos ficam aqui. Não, sim. porque para sair precisa da autorização X. Ele tá convivendo dentro da sociedade, ele sai, ele sabe como se portar. Então, para você criar um cidadão, ele precisa estar presente, né? Ou ele não pode ficar apartado da sociedade porque ele é uma criança. Na verdade, é o lugar de entender que uma criança não fica sentado na mesa conversando como os adultos, Não, né? A criança, quando ela vai num restaurante, quando tem espaço que às vezes elas não querem nem parar para comer, não. mas elas vão comer a comida delas e elas já vão sair para brincar, porque é isso que uma criança saudável faz, Sim. né? Diferente de nós adultos, que nós gostamos do que o restaurante, a comida na verdade é uma desculpa Pra para estar estarmos ali, juntos. conversando, Exato, seja é. com companheiro, marido, namorado, amigos, você Conversa, tá né? lá para bater papo, É, conversar, esse é o nosso lance, é né? isso mesmo. Essa é a nossa demanda, É. né? E a criança, ela pipoca, né? Meu pai falava assim, ó, criança que fica muito quieta, tem alguma coisa errada. É, Criança tem que correr, brincar, claro, né? Com o limite da educação. Mas tem que ser ativo, né? Tem que ter opinião. Você quer mais, você não quer, você quer comer isso, você quer comer aquilo. Com a nossa orientação, mas eu acho que tem que ter. Eu acho. Gata, muito obrigada. eu que agradeço. Foi muito legal. Eu lembro o primeiro dia, assim, que você mandou mensagem. Eu falei, Marcelo, a Erika do VIPzinho tá mandando mensagem pra eu fazer um evento pra eles. Eu achei super legal.
lá no shopping, Ah, foi lembra? o do shopping. Eu tava Foi do tentando lembrar shopping. qual foi o evento. É, foi o Ah, do foi o shopping. lançamento do nosso aplicativo, né? Foi. Aí tinha Lembro. uma coroa, que é uma coroa, né? Sim, que foi a Mica, Design Balões, que É, fez, de foi, balão, foi maravilhosa. incrível. Aí eu falei Foi lá no Shopping assim, ABC, foi foi maravilhoso. muito legal. E eu lembro, foi em março de 2020, Ah, antes da pandemia. foi Isso antes. marcou a gente. A gente lançou nosso aplicativo e aí, acho que foi 2 semanas, fechou Fechou tudo. tudo. Se não tivesse feito naquela época ali, Tanto é que a ideia nossa, o aplicativo a gente lançou no Shopping ABC. Nós tínhamos conversado, a gente teve uma reunião em fevereiro, foi um pouco antes do carnaval, com um shopping lá de São Paulo, que a gente ia fazer o lançamento para iPhone, porque a gente lançou para Android só. sim. A ideia era lançar para iPhone no mês das crianças. Já estava tudo planejado. Era outubro de 2020 que a gente ia lançar. E a gente já tinha até o shopping, que a gente tinha E conversado. teve isso depois? Ou vocês. Aí, já é um. Cancelamos. Já estamos lembrando aqui pra você reativar. Na verdade, a gente desistiu um pouco do aplicativo. Mudou a ideia. Mudou um pouco a proposta. Acho que a pandemia veio pra isso também, pra gente rever várias coisas, né? Isso, mas a ideia do aplicativo, ela era uma boa ideia, né? A ideia era, tipo, ter umas notificações quando a pessoa estivesse passando perto de algum lugar, e vinha, ó, tá rolando tal pop-up. coisa, tal. Entendi. Só que a gente acabou meio que abortando isso. Hoje a gente tem o nosso site que ele é mobile friendly, né? Eu acho que qualquer um consegue É acessar. mais fácil, né? Acabou que E assim, a gente tem um monte de aplicativo, né? Aí vai ter mais um, né? A pessoa pensa nisso, também né? isso, né? Voltando, tem que ter um benefício, né? Tem. A ideia era ter, assim, alguns benefícios, mas no fim a gente acabou que não foi pra frente com a ideia por conta realmente da pandemia. Isso daí foi uma coisa que a pandemia que mudou. Interessante. Interessante. É. Muito obrigada, Eu que voltando. agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Espero que o pessoal goste. Gente, siga o Portal VIPzinho. Coloca o site. Tá, é www.vipzinho.com.br. Se você colocar /clique, em português mesmo, com Q, o E no final, você consegue entrar no nosso Linktree, né? Que é aquela vários links, que aí aparece como faz para entrar no nosso canal de WhatsApp, que a gente manda dicas diárias do que fazer para as crianças. A gente tem um canal só do ABC Paulista e outro canal só de São Paulo, capital. Além das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e também tem um Fale Conosco lá, caso você queira entrar em contato, ou como mãe, ou como empresa que gostaria de anunciar também. Muito bem. Muito obrigada de Eu que novo. agradeço. Esse podcast fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Entre no portal VIPzinho, é muito legal. Vocês vão ver muita dica bacana, tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo ano pra vocês. Eu não sei em que época que vocês vão assistir. E é isso. Beijos. Beijo, obrigada. Não sei finalizar.